Olá, pessoal que acompanha o SNTV. A gente continua com a série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. Já conversamos com vários candidatos e hoje é a vez de Davi Alcolumbre, do Democratas, senador. No primeiro mandato já teve 3 mandatos de deputado federal, foi vereador de Macapá também. Obrigado por estar aqui com a gente no SNTV, nosso canal de vídeos lá no YouTube. Então, por que o senhor já tinha concorrido ao cargo de prefeito de Macapá em 2008? 2012. 2012, né? Sim. E agora ao governo do Estado. Por quê? É o momento? A gente tem construído, dentro da política, a possibilidade de apresentarmos para o Amapá um novo caminho, uma nova perspectiva, para que o Amapá possa respirar novos ares do ponto de vista da gestão do Estado. Eu disputei a prefeitura de Macapá em 2012, foi uma grande experiência. Eu tive a felicidade de ter uma votação expressiva naquela eleição. No segundo turno, apoiamos o prefeito Clécio, então quero fazer uma referência também, Sérgio, aqui, do papel decisivo do nosso apoio ao Clécio naquele momento, para que a gente pudesse ter hoje em Macapá esse ambiente de tranquilidade. A gestão do Clécio tem sido uma gestão que é elogiada por muitos macapaenses, por todos os amapaenses, pela conduta, pela postura do Clécio. E a gente vem construindo e vendo na gestão do Clécio a possibilidade de trazermos esse modelo para o Amapá. Lógico, qualquer político que entra na vida pública sonha um dia em ser governador do seu estado. Eu quero fazer diferente. Eu quero apresentar para o Amapá um modelo que não seja dos mesmos grupos políticos que se revezam no poder ao longo de um quarto de século. Qual modelo, por exemplo, o senhor pretende imprimir logo no início do mandato? O senhor tem falado que vai acabar com o IMAP? A gente tem apresentado para a população do Amapá e escutado muito disso, inclusive dos empreendedores do Amapá, é uma queixa de uma boca só, a questão do licenciamento da regularização fundiária. O IMAP tem sido um órgão que entrava o desenvolvimento. Por exemplo, os moveleiros do Amapá, que são muito importantes do ponto de vista de fortalecer o setor primário e gerar os empregos necessários que a gente precisa. O nosso foco do plano de governo, algumas diretrizes deles, e também do ponto de vista da perspectiva de fortalecer a economia, porque só o emprego pode fortalecer a economia. A gente quer, de uma vez por todas, resolver o problema da regularização fundiária e acelerar o licenciamento ambiental. Portanto, transferir do IMAP para a SEMA, modernizar e adequar a SEMA, para que ela possa tratar única e exclusivamente de licenciamento ambiental e criar um Instituto de Terras para cuidar da regularização fundiária. Eu tenho certeza que esse desmembramento vai ser muito saudável do ponto de vista da perspectiva e de criar um ambiente com segurança jurídica e saudável para atrair os investimentos que o Amapá precisa. Senador, há muito tempo, assim, aqui no Amapá existe uma cultura de comemorar quando o governo do Estado vai fazer concurso público, quando a prefeitura vai fazer concurso público, quando o poder público vai abrir vagas de emprego. Mas pouco se fala em atração de empresa, que é o que, na verdade, é a iniciativa privada que gera a riqueza, que vai sendo transformada em tributo, em arrecadação para o poder público, e depois vai fazer a reaplicação em investimento. Né? O que o senhor vai fazer para atrair empresa? Eu já fiz isso, Sérgio. Eu trabalhei muito no Congresso e o senador Randolfo foi fundamental para isso, na possibilidade de termos a regulamentação da Zona Franca Verde, que é um grande instrumento que o Amapá tem hoje. Do ponto de vista legal, está regulamentado, está há 2 anos e meio à disposição do governo do Amapá, mas o governo do Amapá não criou esse ambiente. A insegurança jurídica é total. Os empreendedores, o setor produtivo, a força deste país é o setor privado. O Estado tem que ajudar e fortalecer os nossos empreendedores locais, precisa liberar linhas de financiamento que possam atender a nossa demanda local, mas incentivar com que o setor privado venha para o Amapá. E a Zona Franca Verde é um grande instrumento. Olha só, a gente tem condição de verticalizar nossa produção e fazer aqui no Amapá os móveis escolares para os nossos moveleiros trabalharem, descriminalizar os moveleiros, fortalecer o empreendedorismo e atrair empresas para gerar os empregos necessários. O Amapá comprou 30 milhões de reais de carteiras escolares do Rio Grande do Sul. Esse dinheiro poderia circular no Amapá. Esses mesmos que disseram que o dinheiro ia voltar a circular estão pagando, mandando divisas do Amapá para o Rio Grande do Sul, enquanto a gente poderia fortalecer o setor produtivo, criando esse ambiente favorável, dando segurança jurídica para que o setor privado se implante no Amapá. A mineração no Amapá é um setor fortíssimo, está aí, sucateado. O Amapá é o estado que tudo já teve.
já teve estrada de ferro, já teve porto. A gente tem que apresentar para o Amapá possibilidades, buscar fora do Amapá o privado, porque o público não consegue. E quem imaginar que só o concurso público vai resolver o problema do desemprego do Amapá, está fadado ao fracasso. Por isso que o Amapá hoje vive a mais grave crise do ponto de vista da geração de emprego. O pior estado do Brasil, com o maior índice de desempregados do país. Isso é um dado alarmante. Nós temos casos assim de Serra do Navio, por exemplo, onde houve uma retroação da população. A população encolheu lá em Serra do Navio, e isso está acontecendo em Pedra Branca do Amapari também, porque a única atividade mineral que restou daquelas todas que nós vimos 10 anos atrás, né, ficou a Bidel, né, é a única empresa que está movimentando lá a economia lá, né. O que fazer para dar um horizonte, uma perspectiva para o jovem que está terminando o ensino médio, está terminando a faculdade, e aí quer morar no interior, vai trabalhar como? Vai trabalhar de quê? E para o interior do estado? A gente está falando só da mineração, mas a gente pode falar da agricultura familiar. Os municípios do interior do Amapá são muito fortes na agricultura familiar. O Amapá tem 52 assentamentos, 20 mil assentados da reforma agrária, que não tem uma estrada para escoar sua produção. Os assentados estão, e o governo não tem feito nenhum gesto para com os assentados da reforma agrária, em pelo menos fazer o acesso para esses produtores que produzem com muita dificuldade. Séries, o órgão de extensão rural do Amapá não existe no interior do Amapá. Os agricultores não têm assistência técnica, não têm capacidade técnica sendo levada para o conhecimento deles, para que eles possam produzir em uma área menor a maior quantidade de produtos da agricultura familiar. E assim, Serra do Navio e Pedra Branca é uma região das mais ricas do Amapá. O setor de mineração sempre foi muito forte, atraiu muitos empregos quando estava no boom da exploração de minério. Mas nós tivemos um governo que não fez um gesto para o setor privado quando o porto caiu, nosso porto de desembarque e embarque de minérios. A nossa estrada de ferro está sucateada e depredada, e isso era um patrimônio do governo do Amapá. Uma decisão judicial deu e delegou para o Amapá o controle do porto e da estrada de ferro. E, de certo modo, enfraquecendo a produção mineral. Se você não tem uma estrada de ferro para escoar a produção, se você não tem um porto, como que você vai fortalecer uma região rica de minérios? Hoje, a exploração de minério é feita na Bidel por conta de que o ouro é retirado através de helicóptero da Bidel. Não usa estradas de ferro. Mas o manganês, o ferro, os outros minérios que nós temos nessa região, não estão sendo explorados porque não temos uma estrada de ferro que possa escoar a produção, elevando o preço do transporte e inviabilizando a possibilidade de atrair novas empresas. O que a Zamin fez aqui no Amapá está sendo discutido num tribunal bem longe daqui, está sendo discutido lá em São Paulo, né? O Amapá perdeu o poder de discutir o assunto, né? Está sendo discutido lá em São Paulo. E parece que o governo também, parece que concordou, o poder público aqui também concordou que isso seja discutido para lá. O senhor pensa assim também? Não? A Zamin foi uma grande fraude empresarial criada no Amapá. Os responsáveis por esse processo de degradação da exploração mineral no Amapá a Anglo-América. O senador Randolph Rodrigues foi a Londres discutir essa questão e apontar o dedo nos proprietários da Anglo-América. Foi uma forma disfarçada de transferir o controle acionário de uma empresa para uma empresa indiana falida, que não deu as respostas necessárias. E por que o Estado não intercedeu em relação a isso? O Estado a vida toda foi omisso em relação. E foi o Estado que deu a concessão da estrada de ferro para a Anglo-América. O Estado do Amapá deu o porto para a Anglo-América. E a Zamin veio, assumiu essa demanda da Anglo-América, acabou inviabilizando o processo produtivo de mineração no Amapá, e o Estado em nenhum momento se faz presente nas discussões. A gente tem que ativamente, o Estado tem que ter, do ponto de vista do poder do Estado, participar dessas discussões. Essas discussões têm que ser retomadas para o Amapá, e o Estado tem que constantemente cobrar, porque ele é o dono da concessão, ele cedeu a concessão. Então, pessoas morreram, um porto caiu, a estrada está sucateada e o Estado não faz nada para desentravar essa possibilidade que tem nesse tribunal que está em São Paulo, discutindo a questão da Zamin. Portanto, a gente vai tratar essa forma com o devido respeito que nós temos pelas instituições, mas também o Estado vai se posicionar contrário a essa questão de uma empresa vir ao Amapá, assumir as riquezas do Amapá e não dar uma solução para a nossa população. Falar de política agora. Qual foi a avaliação que o senhor fez do resultado da pesquisa do Ibope?
Olha, eu vejo a pesquisa do Ibope com muita tranquilidade. Séries, há 4 anos atrás, na eleição para o Senado, o Ibope deu para a gente mais de 22% atrás do nosso adversário. E a gente fez uma campanha propositiva, apresentando para o Amapá a possibilidade de nós renovarmos aquela cadeira que era ocupada há 24 anos por um senador que não representava o Amapá, e construímos essa candidatura. O Amapá abraçou a candidatura de Davi há 4 anos atrás e nós vencemos as eleições. Então eu não me preocupo em relação à pesquisa. A melhor pesquisa é a pesquisa que a gente escuta na rua das pessoas que querem mudar, que querem um novo governador, que querem um novo projeto para o Amapá, que querem ter esperança, que possam se ver em um governo que possa ser sensível às causas. Eu sou um político que sempre estive presente. Eu viajo muito ao Amapá, eu sempre estou presente nos municípios, eu escuto as pessoas e o Estado tem que ser um parceiro dos municípios, porque os problemas das pessoas estão nos municípios. Então, eu não tenho preocupação com a pesquisa. A melhor pesquisa é a construção de uma candidatura, viabilizando um projeto, para a gente ter um ambiente, para ter um novo governador e um novo projeto e trabalhar. A melhor pesquisa é a do dia 7, 19 horas, quando as urnas são abertas, e a gente vai poder sentir de verdade o que é que a população do Amapá deseja do processo eleitoral. Seus adversários usam bastante nas redes sociais, fazem bastante comentário sobre a sua atuação na votação da reforma da Previdência. O que é que tem de mito, de verdade? Qual foi seu voto ali? Na verdade, a reforma da Previdência, infelizmente, Sérgio, o mundo da internet virou um mundo obscuro. A reforma da Previdência nem foi pautada no Congresso Nacional. Na verdade, o que teve, a votação que nós fizemos no Congresso Nacional foi da reforma trabalhista. E a reforma trabalhista veio modernizar. Inclusive, muitos brasileiros... O senhor foi a favor da reforma? Do novo a favor modelo. da reforma. Acho que nós precisamos avançar nessa reforma, porque muitos brasileiros, muitos cientistas políticos de todos os partidos, diga-se de passagem, o PSB, que é o principal partido no Amapá, que me ataca em relação à reforma trabalhista, metade da sua bancada do PSB votou a favor da reforma trabalhista. Então, assim, era um sentimento do Brasil de buscar uma alternativa. Essa votação da reforma trabalhista gerou uma expectativa de que a gente pudesse, sim, dar uma resposta para a sociedade na geração de emprego, e qual foi o modernizando a legislação. Infelizmente, não atingiu os objetivos que eram esperados pela reforma. Se tiver que mudar, se tiver que aprimorar, se tiver que modernizar, vai ser um trabalho do próximo Congresso, e a gente espera poder estar aqui no Amapá, fazendo do Amapá um estado mais promissor, fazendo do Amapá um estado produtor, um estado tão rico, e poder viabilizar essas riquezas com o mandato de governador. No meu governo, a gente tem prioridades. E o fortalecimento e a geração de emprego é uma prioridade no nosso governo. Queria que o senhor ficasse à vontade para fazer suas considerações finais, pedir o voto. Eu quero dizer aos amapaenses que essa caminhada tem sido muito emocionante para todos nós. A gente tem construído o nosso projeto, a nossa candidatura, apresentando para o Amapá a possibilidade de termos um novo governador. O Amapá vem, pelo menos há um quarto de século, revezando 2 partidos e 2 grupos políticos que comandam o ponto central, que é o governo do Amapá, e a nossa candidatura representa isso. O espelho da gestão do Clécio, a confiança do senador Randolfo Rodrigues, de todos os aliados nesse projeto, me fazem acreditar que o Amapá, de verdade, vai construir uma nova história. Então eu digo aos amapaenses que eu confio no Amapá, eu sou amapaense, tenho 41 anos de idade, tenho experiência necessária de adquirir ao longo dos mandatos em Brasília, caminhos para buscar os recursos necessários para, inclusive, destravar as obras paralisadas. Nós temos no Amapá 170 obras paradas. Quando a gente destravar as obras paradas, nós vamos gerar pelo menos 5, 6 mil empregos no Amapá. E esse é o nosso projeto. Então eu peço para você que acredite em um novo modelo de governança, que a gente pode fazer diferente, com a força do povo, com a proteção de Deus, construir um novo Amapá. Eu peço para você uma oportunidade, um mandato de 4 anos para fazer diferente. No dia 7, vote 25, vote Davi e Silvana para mudar o destino do Amapá. Candidato, obrigado mais uma vez. Obrigado, tá? Sérgio. Até a próxima, valeu.